Estamos aqui nessa oportunidade para falar da maior agência de ensino, que é a Escola Bíblica Dominical. É uma agência dentro da igreja que para muitos se chama apenas de EBD, mas é a Escola Bíblica Dominical. O ministério cristão é um ministério muito importante dentro de uma igreja. E eu vou ficar com essa disciplina, sou professora Maria José e tenho militado ao longo dos anos em várias disciplinas teológicas, dentre elas a Escola Bíblica Dominical ou simplesmente EBD. É um ministério e eu vou até deixar um versículo aqui para vocês que vão estar me acompanhando em diversos vídeos que vamos postar aí no nosso canal do Instituto Esperança. Eu sou diretora do Instituto Esperança e eu vou postar vários vídeos falando dessa disciplina ou dessa matéria ou dessa agência. Está em Romanos capítulo 12 e o versículo 7, na parte B diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, toda pessoa que se dedica ao ministério cristão, ele precisa ter uma dedicação de uma leitura bíblica, ele tem que ter perseverança na leitura bíblica, ele tem que ter uma vida de oração, uma dedicação ao ministério cristão. A pessoa que se dedica ao ministério cristão, ele precisa ter algumas formações. Ele precisa ter uma formação pedagógica, ele precisa ter uma formação teológica, e eu, como educadora cristã há vários anos, eu estou militando na educação cristã desde o ano de 1999, quando eu fui para a faculdade fazer educação cristã. Então, eu estou militando desde lá, já tenho mais de 20 anos de educação cristã. E o educador cristão, ele tem várias funções dentro de uma igreja. Dentre elas, é coordenar a Escola Bíblica Dominical. E neste primeiro vídeo, vamos falar da importância, da relevância que tem a Escola Bíblica Dominical e de ser um superintendente de Escola Bíblica Dominical, respondendo a uma pergunta de um aluno. Ele mandou uma mensagem me fazendo algumas perguntas. O que faz um superintendente da Escola Bíblica Dominical? E eu vou deixar aqui algumas dicas nesse vídeo. O superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele precisa gostar da escola bíblica. Ele precisa gostar do aprendizado da palavra de Deus. Não só de ensinar, mas ele precisa ser aluno da Escola Bíblica Dominical. E ele precisa ter alguns novos conhecimentos, além do que eu já falei, da pedagogia, da teologia, de alguns cursos de formação cristã. Ele precisa ter alguns novos conhecimentos. Ele precisa ser bom leitor da Bíblia. Ele precisa ter uma vida de oração. Também ele precisa ter bons livros que fale da educação cristã, que fala da escola bíblica dominical. Ele precisa ter uma boa biblioteca. E esse daí é uma necessidade de todo educador cristão e de um superintendente da escola bíblica dominical. Vou deixar aqui também mais uma segunda dica, que sempre o superintendente da escola dominical, ele precisa estar trabalhando sempre em equipe. Em equipe, primeiramente, ele não pode decidir nada sem a concordância do seu pastor, sem o direcionamento do seu pastor, porque ele é um coordenador, mas ele precisa ter tudo afinado com o seu pastor. Ele não pode fazer nada sem estar afinado com o seu pastor. E ele precisa estar afinado também com os seus professores, né? Porque eles vão estar elaborando planos para o trabalho de escola bíblica dominical, para o trabalho da docência, né? Num segundo momento, eu queria falar de outra dica,
sempre que possível, faça visita a seus alunos. O coordenador ou o gestor de escola bíblica dominical, ele precisa estar visitando os alunos. Aquele aluno que se sente visitado pelo seu coordenador ou pelo seu gestor, ele vai voltar a frequentar a escola bíblica dominical assim que ele recebeu um telefonema ou assim que ele receber uma visita do seu coordenador. Ele vai se sentir importante e no próximo domingo é quase certo que esse aluno vai estar presente na escola bíblica dominical. Uma outra dica também é sempre acompanhar, sempre o coordenador deve acompanhar e fazer essa visita acompanhada de outra pessoa, ou do seu vice-coordenador, ou convidar um aluno ou um outro professor para estar visitando esse aluno. Uma outra dica também que eu queria deixar, o coordenador ele deve lembrar do aniversário dos outros professores, tá cantando parabéns, dar uma lembrancinha. É sempre bom você lembrar a sua equipe de trabalho que está trabalhando com você, juntamente na docência, ele está sempre sendo lembrado. O aluno também ele precisa estar sendo lembrado na data do seu aniversário. O coordenador deve dar um telefonema para ele, deve estar parabenizando ele no grupo. Geralmente quem está coordenando a escola dominical, o gestor da escola dominical, ele tem um grupo para estar se comunicando com sua equipe. E então ele precisa estar ali sempre parabenizando aquele aluno ou aquele professor. Uma outra dica também que eu queria deixar aqui é fazer reuniões periódicas com os professores e estar alinhando algumas questões concernente ao ano letivo, aquele primeiro trimestre. Então é sempre bom fazer um planejamento e sempre é bom fazer com todos os professores. É bom fazer uma escala, as pessoas que vão dar aula, eles precisam saber qual é o seu dia de ministrar. Quando você tem muitos professores, tem escola, tem igrejas que tem muitos professores. Então é bom que faça uma escala e previamente esse professor saiba qual é o dia dele ministrar a sua aula, porque se ele for impedido de estar nesse dia ministrando essa aula, ele de antemão ele já avisa para